Olá, boa tarde. Boa tarde. O plenário do Supremo Tribunal Federal negou o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. Foram 11 horas de julgamento e coube à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, desempatar o julgamento. A ministra seguiu a corrente de que a execução da pena pode sim se dar após confirmada a condenação em segunda instância. Impossibilitar absolutamente qualquer atuação do Estado no sentido de se dar cobro pode levar, como foi reiterado aqui hoje em alguns votos, à impunidade. Até porque, neste caso, a Constituição, de um lado, assegura direitos fundamentais que são relevantíssimos para a democracia e, por outro lado, garante também que o direito penal e a pena de prisão é realmente algo que a sociedade, num determinado momento, provavelmente vai rever, mesmo em condições muito melhores do que as oferecidas neste trágico ou dramático quadro penitenciário brasileiro, mas, mesmo assim, haverá de ser revisto. Entretanto, tal como posto no sistema brasileiro e prevalecente, tenho para mim que não há ruptura ou afronta ao princípio da não culpabilidade penal este início de cumprimento da pena determinada quando já exaurida a fase de provas, que se extingue exatamente após o duplo grau de jurisdição, porque então passa-se a discutir basicamente o direito. O quadro fático, portanto, não me permitia naquela ocasião, como não me permite agora, que se tenha como inconstitucional ou impossível de se dar o cumprimento da sentença, ou do acórdão, no caso, da decisão, após o julgamento de segunda instância. Os ministros analisaram também o pedido da defesa para prorrogar a liminar que impede a prisão de Lula até a análise das ações declaratórias de constitucionalidade sobre o tema em tramitação na Corte. Por maioria, os ministros rejeitaram o pedido da defesa. Veja agora alguns trechos dos votos dos ministros durante o julgamento dessa quarta-feira. A decisão do Supremo de negar o habeas corpus do ex-presidente Lula teve como base o voto do relator, ministro Edson Fachin, o primeiro a votar na sessão dessa quarta-feira. Ele considerou que não houve ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que no mês passado negou o primeiro pedido do ex-presidente. Mesmo sob a perspectiva dos direitos fundamentais, não verifico a alteração no panorama jurídico que considere ou autorize considerar o ato coator como revelador de ilegalidade ou abuso de poder. A alegação de que a deflagração da fase executiva decorreria de precedente sem força obrigatória no Supremo Tribunal Federal parece-me também não conduzir a resultado diverso. Esse ato, proferido em 6 de março de 2018 pela 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, esse ato foi baseado integralmente no posicionamento atual, nesses quase 30 anos de vigência da Constituição, um posicionamento tradicional desta Corte. Sem o risco da prisão em segundo grau, acabaram-se os incentivos para a colaboração premiada, que foi decisiva para o desbaratamento desta corrupção sistêmica que existe no Brasil. Porque a corrupção, sobretudo quando envolve a lavagem de dinheiro, ou ela tem ajuda de alguém que conhece o esquema de dentro, ou você não consegue desvendar. Não tenho como reputar ilegal, abusivo ou teratológico acórdão que, forte nesta compreensão do próprio Supremo Tribunal, rejeita a ordem de habeas corpus, independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista. O respeito à sua própria jurisprudência é dever do Poder Judiciário, porquanto uma instituição que não se respeita não pode usufruir do respeito dos destinatários de suas decisões, que é a sociedade e o povo brasileiro. Os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli consideraram que a prisão só poderia ocorrer depois de recurso julgado pelo STJ. A não execução ocorrer até a decisão do Superior Tribunal
de Justiça. E assento, senhora presidente, que isso não impede a decretação de prisão com fundamento. Não estamos diante de uma regra que se resolve na fórmula do tudo ou nada, mas de um princípio passível de conformação, sendo natural a presunção de não culpabilidade evoluir de acordo com o estágio do procedimento. As prisões automáticas, ministro Lewandowski, elas empoderam um estamento que já está por demais empoderado. O estamento dos delegados, dos promotores, dos juízes. E os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello se manifestaram para que a reclusão apenas seja executada depois que todos os recursos na Justiça sejam finalizados. A ilegalidade está justamente na falta de fundamentação, de motivação adequada dessas decisões. Concluo meu voto concedendo a ordem para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória que lhe foi imposta. Não posso, a esta altura, em relação à Constituição Federal, dar o dito pelo não dito. E aí, potencializando o objetivo, olvidar o meio para chegar a esse objetivo, que é a correção de rumos, que é alcançar dias melhores, como eu falei, nesta sofrida república, e proclamar aos quatro ventos que a letra morta, a garantia constitucional segundo a qual ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de uma decisão. Nenhuma execução de condenação criminal em nosso país, mesmo que se trate de simples pena de multa, pode ser implementada sem a existência do indispensável título judicial definitivo resultante do necessário trânsito de julgado de sentença penal condenatória. E para falar sobre esse julgamento, nós conversamos com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, boa tarde, Cadu. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Gil. Eu gostaria de começar pelo final, porque se falou muito a respeito da decisão central, que é sobre o julgamento em segunda instância e a possibilidade de prisão. Na verdade, a segunda instância não acabou, porque ainda existe uma possibilidade de recurso de embargos ainda no próprio TRF4, ou seja, não houve um trânsito em julgado na instância. Isso mesmo, Cadu. O que a gente pode afirmar em relação ao momento atual, né, em que fase está o processo e que gerou a condenação do ex-presidente Lula? Houve uma condenação na primeira instância, lá pela vara da Justiça Federal. Em seguida, a defesa acabou apresentando um recurso de apelação. Na apelação que foi julgada pelo Tribunal Regional Federal, a condenação foi mantida e houve, inclusive, uma exasperação da pena, foi aumentada um pouco. Contra essa apelação, houve então a oposição dos chamados embargos de declaração, que já foram julgados pelo TRF, mas agora ainda está numa fase em que é possível apresentar embargos dos embargos de declaração. Então, realmente, a fase da segunda instância ela ainda não finalizou. Foi por isso, inclusive, que a defesa do ex-presidente acabou apresentando o habeas corpus preventivo. Preventivo porque essa fase ainda não acabou. Então, se não houver uma interposição de novos embargos, aí a gente pode dizer que finalizou a segunda instância. Caso haja apresentação, o TRF certamente se pronunciará para esclarecimentos da decisão, não para modificar aquilo que já foi decidido. Agora, Gisele, esse entendimento de ontem do Supremo Tribunal Federal, ele pode ser alterado com o julgamento das ADCs, as ações declaratórias de constitucionalidade? Rafael, aqui no Supremo existem duas ações declaratórias, a de número 43 e a de número 44, que tratam exatamente desse mesmo tema. As ações declaratórias de constitucionalidade, elas analisam essa possibilidade da prisão em segunda instância de uma maneira abstrata, ou seja, a decisão que o Supremo dá em ações dessa natureza, elas atingem toda a sociedade, são efeitos que a gente costuma chamar erga omnes, ou seja, atinge a todas as demais instâncias do Poder Judiciário, a administração pública federal, direta, indireta, enfim. Então, essa análise da ADC, ela ainda não foi feita no mérito, ou seja, de forma definitiva. O Supremo já analisou as liminares, as medidas cautelares, mas houve um indeferimento. Então, é possível, sim, que haja uma nova posição do Supremo no julgamento dessas ações declaratórias de constitucionalidade. Porque o HC foi só sobre o caso concreto. Exatamente. O habeas corpus, embora os ministros tenham discutido muito a questão das teses de fundo, ou seja, da possibilidade ou não da prisão,
logo após a condenação em segunda instância, na verdade, foi focado o caso específico do ex-presidente Lula. Votações apertadas, elas às vezes dão margem a uma certa confusão. Então, por exemplo, algumas pessoas, diretamente, essa votação de 6-5, há uma interpretação, há pessoas que querem dizer, não, então a questão da prisão em segunda instância, ela está definida mesmo no julgamento da ADC. O voto da ministra Rosa Weber, que era considerado decisivo, na verdade, ele tem uma situação muito específica pela característica da argumentação. Ela não modificou a posição dela, que já era conhecida, de ser contra a prisão logo após a segunda instância. O que prevaleceu foi a existência de uma jurisprudência que, aplicada ao caso concreto na decisão do STJ, fez com que determinasse o voto dela no sentido de aceitar, ou melhor, de negar o habeas corpus. Isso pode ser diferente pela posição dela na votação das ADCs. Então, de repente, 6-5, mas o contrário, né? Pode acontecer isso. Eu poderia, na verdade, citar não só o voto dela, mas o voto também do ministro Gilmar Mendes. Em relação ao voto da ministra Rosa Weber, o que nós tivemos é que ela, na verdade, proferiu um voto em respeito à colegialidade. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal atualmente tem uma posição, por maioria, que também foi de 6-5 na oportunidade, que alterou aquele entendimento que vinha desde 2009 até então, que a partir de 2009 até 2016, vigorou o entendimento de que não era possível essa execução provisória. A partir de 2016, houve essa mudança do entendimento da Suprema Corte e ela votou no sentido de que ela não concorda com essa execução provisória. No entanto, em 2016, quando houve essa alteração, a posição dela foi minoritária, prevaleceu a outra posição. A decisão dela, no voto dela, no julgamento do habeas corpus, foi em respeito a essa decisão majoritária do Supremo Tribunal Federal. Mas ela deixou bem claro, inclusive, que essa não é a posição que ela tem pessoal sobre essa questão da possibilidade de cumprimento da pena já a partir de uma decisão condenatória da segunda instância. Então, no julgamento das ADCs, pode sim ter uma mudança de entendimento exatamente por conta dessa manifestação da ministra Rosa Weber. O ministro Gilmar Mendes também, ele votou no sentido de que, como se passou a dar uma interpretação de que a prisão em segunda instância fosse obrigatória, ele deixou bem claro que no entendimento dele é uma possibilidade e não uma obrigação, não é uma consequência imediata, automática da confirmação da condenação em segunda instância. Tem que ser analisada a necessidade do caso concreto para que se tenha a decretação ou não dessa prisão. Então, pode ter alteração em relação a esses dois posicionamentos, tanto do ministro Gilmar Mendes quanto da ministra Rosa Weber.